Uma garota vê uma garotinha suja vasculhando lixo e diz ao pai bilionário: Pai, ela parece igual a mim. Ele fica chocado e descobre algo inacreditável. O chocolate quente ainda estava derretendo quando Jack Miller abriu a porta do restaurante. A sineta acima da entrada tocou, misturando-se com sons da rua, carros passando, pessoas conversando, a vida seguindo seu ritmo normal em uma tarde de terça-feira. Pai, posso levar? Perguntou Olivia, segurando o brinquedo e olhando para a grande xícara com os olhos brilhando de expectativa. Claro, princesa, mas tenha cuidado. É pesada. Ela segurou a xícara com as duas mãos, concentrada como se fosse a missão mais importante do mundo. Jack sorriu ao ver a seriedade da filha. Com apenas 5 anos, Olivia transformava qualquer tarefa simples em uma grande aventura. A tarde estava agradável, nem quente, nem fria. Perfeita para um passeio pelo centro da cidade. Jack respirou fundo, aproveitando aquele raro momento de tranquilidade. Seu trabalho consumia quase todos os dias, então uma tarde livre com a filha era um verdadeiro presente. Minhas mãos estão ficando frias, reclamou Olivia, mas segurou firme a xícara. Quer que eu segure um pouco? Perguntou o pai. Não precisa, eu consigo sozinha. Sempre independente. Jack reconheceu aquela teimosia. Era igual a dele quando criança. Eles caminharam lentamente pela rua principal. A casa estava mais silenciosa desde que Lauren havia ido embora, 2 anos antes. Esses passeios com Olivia eram o ponto alto da semana. As pessoas saíam do trabalho, alunos voltavam da escola, mães empurravam carrinhos de bebê. O típico som de uma pequena cidade onde todos se conhecem. Passaram pela farmácia, onde Jack sempre comprava remédios. Pela loja de roupas, onde Olivia parava para admirar um vestido azul na vitrine. E pela banca, onde Jack pagava as contas todo mês. Pai, olha, disse Olivia, apontando para um cachorro sentado na porta da loja. Ele está esperando o dono, igual o Rex espera por nós. Jack sorriu. Rex era o cachorro dos vizinhos, que sempre ficava na porta à espera de Olivia voltar da escola. É verdade. Cachorros são muito leais. Quando eu crescer, quero um cachorro igual ao Rex. Um dia, vamos te dar um, eu prometo. Foi uma tarde simples, tranquila, sem surpresas. Até que tudo mudou em questão de segundos. Olivia parou tão de repente que Jack quase esbarrou nela. O chocolate quente balançou perigosamente em suas pequenas mãos. Cuidado, amor, o que foi? Mas ela não respondeu. Estava olhando para o outro lado da rua, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Sua boca se abriu levemente num olhar de puro espanto. Jack seguiu o olhar da filha, curioso para ver o que a deixará tão chocada. E naquele instante, o mundo dele parou completamente. Do outro lado da rua, perto de uma caçamba de lixo, uma garotinha remexia em sacos espalhados pelo chão. Parecia ter a mesma idade de Olivia, talvez um pouco mais nova. As roupas estavam sujas e rasgadas. O cabelo ruivo, embaraçado e cheio de poeira, como se não tivesse sido penteado há dias. Mas o que fez o sangue de Jack gelar foi o rosto. Pai! A voz de Olivia saiu trêmula, quase um grito assustado. Ela parece igual a mim. Jack sentiu como se levasse um soco no estômago. Piscou várias vezes, achando que estava vendo coisas. Mas não era alucinação. A garota na rua tinha o mesmo rosto de Olivia. O mesmo cabelo ruivo, o mesmo nariz delicado, o mesmo formato dos lábios. Era como se alguém tivesse copiado sua filha e colocado uma versão dela do outro lado da rua. Jack sentiu as pernas fraquejarem. O coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Isso não pode ser real, pensou. A menina do lixo levantou a cabeça, como se sentisse estar sendo observada. Quando seus olhos encontraram os de Olivia, ela ficou imóvel, como uma estátua. Jack viu o mesmo choque no rosto das duas. Era como se estivessem diante de um espelho vivo. Pai, você está vendo isso? Olivia segurou a camisa do pai, sem conseguir desviar o olhar. Ela é exatamente igual a mim. Jack não conseguiu responder. O rosto estava pálido, a mente em pânico. Como podia existir uma criança idêntica à sua filha?
Mil perguntas explodiram em sua cabeça. Quem era aquela garota? De onde ela veio? Por que estava sozinha na rua? E por que era uma cópia perfeita de Olivia? A menina continuou olhando por alguns segundos, com os olhos cheios de medo e confusão. De repente, como se despertasse de um transe, ela se levantou. Pegou um pequeno saco sujo e saiu correndo, desaparecendo no meio da multidão. Ei, espera! Gritou Olivia, dando um passo à frente. Jack reagiu rápido, segurando o braço dela. Não, Olivia. Vamos embora. Mas, pai, você viu? Eu vi. Jack começou a andar depressa, quase arrastando a filha. O coração batia tão forte que parecia explodir. Vamos para casa. Agora. Por que ela correu? Ela estava com medo. Jack não soube o que responder. Ainda estava em choque, as mãos tremendo. Pai, você está bem? Você está pálido. Jack parou, respirou fundo e tentou se recompor. Estou bem, amor. Só foi muito estranho ver alguém igual a você. Olivia franziu o senho, pensativa. Eu não achei estranho. Eu achei incrível. Como se eu tivesse uma irmã gêmea. Jack gelou. Irmã gêmea? Por que você disse isso? Porque foi o que pareceu quando olhei para ela. Quando chegaram ao carro, Jack tremia tanto que mal conseguiu colocar a chave na ignição. Ajudou Olivia a se sentar e ficou imóvel por alguns segundos, tentando respirar. Pai, por que você está tremendo? Só um pouco nervoso, amor. Vai passar. Mas não passava. O choque só aumentava. Enquanto dirigia de volta para casa, Jack olhava pelo retrovisor a cada poucos segundos, como se esperasse ver a garota correndo atrás do carro. Olivia ficou quieta no banco de trás, olhando pela janela. Pai. Sim. Onde você acha que aquela menina mora? A pergunta fez o estômago de Jack afundar. Eu não sei, amor. Será que ela tem mãe e pai? Todo mundo tem uma família, Olivia. Então por que ela estava sozinha, revirando o lixo? Jack ficou em silêncio. A imagem da menina vasculhando os sacos de lixo queimava em sua mente. Eu não sei, meu amor. Quando chegaram em casa, ficaram alguns segundos dentro do carro, sem dizer nada. Pai. Oi. Podemos voltar lá amanhã, só para ver se ela está bem. A pergunta inocente fez o coração de Jack se apertar de novo. Parte dele queria dizer não. Mas outra parte sabia que não conseguiria esquecer aquela cena. Ele precisava ver a garota de novo. Vamos ver, respondeu. Dentro de casa, Jack tentou agir normalmente. Olivia ligou a TV e se sentou no chão para ver desenhos. Ele foi para a cozinha preparar o jantar, mas as mãos tremiam enquanto cortava os legumes. Sua mente não parava de repetir a imagem da menina. Pai, o jantar está pronto. Quase. Vá trocar de roupa enquanto termino. Durante o jantar, quase não comeram. Olivia mexia na comida, distraída. Pai. Sim. Por que aquela menina parecia tanto comigo? Jack parou. Às vezes as pessoas se parecem, amor. Acontece. Mas ela não parecia só comigo. Era igual. Como olhar no espelho. Você tem certeza? Absoluta. O cabelo, os olhos, o rosto, até o jeito de andar. Igualzinho ao meu. Jack sentiu um arrepio. Talvez ela tenha nascido no mesmo dia que você. Por que você acha isso? Perguntou Jack. O professor disse que, às vezes, pessoas nascidas no mesmo dia parecem iguais. Que existe uma conexão especial. O coração de Jack disparou. E o que mais o professor disse? Que às vezes gêmeos nascem em lugares diferentes e só se encontram quando crescem. Jack respirou fundo, tentando disfarçar o tremor na voz. Olivia, você não tem irmã gêmea. Você nasceu sozinha, lembra? Eu sei, pai, mas foi assim que pareceu. Jack ficou em silêncio. Ela tinha razão, havia algo mais naquela história. E ele precisava descobrir o que era. Jack Miller era um homem comum, mas vivia para a filha.
Olivia tinha 5 anos e era o seu mundo, esperta, curiosa e com aquele brilho nos olhos que parecia iluminar até os dias mais difíceis. Depois que a mãe dela, Lauren, foi embora 2 anos, tudo o que restou de alegria na casa de Jack vinha daquela menininha de cabelos ruivos e sorriso doce. Aquela terça-feira parecia como qualquer outra. O sol de fim de tarde pintava a cidade com tons dourados, e Jack aproveitava cada segundo daquele raro tempo livre. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo centro, Olivia segurava uma xícara de chocolate quente com as 2 mãos, como se fosse um tesouro. Ele observava a filha e sentia uma paz silenciosa, aquela sensação de que, mesmo com todos os problemas, a vida ainda podia ser boa. Mas bastou um instante para tudo mudar. Olivia parou de repente, bem no meio da calçada. Jack quase esbarrou nela. Ele estava prestes a perguntar o que aconteceu quando viu o olhar da filha congelado à frente. Do outro lado da rua, perto de uma pilha de sacos de lixo, uma garotinha remexia entre restos de comida. Parecia ter a mesma idade de Olivia. Mas o que fez o sangue de Jack gelar foi outra coisa. Aquela menina era idêntica à sua filha. O mesmo cabelo ruivo. O mesmo rosto delicado. O mesmo jeito de franzir o nariz quando se concentrava. Era como se Olivia tivesse sido clonada. Pai, disse Olivia, com a voz trêmula. Ela parece igual a mim. Jack não conseguiu responder. Ficou imóvel, olhando aquela cena como quem observa um pesadelo. A menina do lixo percebeu que estavam olhando. Ergueu o rosto devagar e, quando seus olhos encontraram os de Olivia, as 2 ficaram paralisadas, como se estivessem diante de um espelho vivo. Por um momento, o mundo pareceu parar. Então, a garota pegou um pequeno saco e saiu correndo, desaparecendo entre as pessoas. Pai, espera! Gritou Olivia, tentando segui-la. Mas Jack a segurou firme. Não, amor, vamos para casa. Agora! Durante o caminho, o silêncio dominou o carro. Jack sentia o coração bater no pescoço, as mãos suando. Como era possível? Como uma menina desconhecida podia ser a cópia exata de sua filha? Naquela noite, ele quase não conseguiu dormir. Quando finalmente fechou os olhos, o rosto da menina voltava, repetidas vezes. E junto com ele, uma lembrança antiga, o dia em que Olivia nasceu. Lauren estava estranha naquela noite. Distante, fria. Jack se lembrava de esperar no corredor do hospital, ouvindo os gritos abafados pela porta. Os médicos o mandaram tomar um café e descansar. Quando voltou, Olivia já havia nascido. Lauren estava na cama, segurando o bebê, mas sem olhar para ele. Disse que estava tudo bem, mas sua expressão dizia o contrário. Naquele dia, Jack sentiu algo estranho, uma sensação que ignorou por anos, até agora. Na manhã seguinte, ele levou Olivia à escola, fingindo normalidade. Mas assim que ela entrou no portão, ele virou o carro e seguiu de volta para o centro da cidade. Precisava encontrá-la. Estacionou no mesmo lugar, observando cada esquina. O relógio marcou quase 1 hora até que, finalmente, ela apareceu. A mesma menina. As mesmas roupas sujas. O mesmo olhar cansado. Jack saiu do carro devagar, com uma sacola de sanduíches e uma garrafa d'água que comprará no caminho. Ei, tudo bem, disse, tentando parecer calmo. Eu trouxe comida. A garota olhou desconfiada, os olhos arregalados. Ficou parada por um instante, hesitando. Então, lentamente, se aproximou e pegou o pacote. Obrigada, murmurou. Foi a primeira vez que Jack ouviu sua voz. Suave, tímida, mas com uma maturidade que não combinava com a idade. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Riley. Tenho 5 anos. Jack sentiu o chão sumir. 5 anos. Exatamente a idade de Olivia. De perto, a semelhança era ainda mais perturbadora. O formato dos olhos, o sorriso, até o modo como ela inclinava a cabeça, era tudo igual. Onde estão seus pais, Riley? Ele perguntou, quase sem fôlego. Ela ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com naturalidade. Morreram. Num acidente de carro. Jack ficou sem palavras. Uma criança tão pequena, falando da morte como se fosse algo comum. E desde então você, vive aqui? Ela assentiu. Eu sei onde encontrar comida.
Onde dormir quando está frio? Já aprendi. A maneira como dizia aquilo partiu o coração dele. Nenhuma criança deveria aprender a sobreviver sozinha. Riley, ele sussurrou. Você se lembra de onde nasceu? No Hospital St. Mary, eu acho. Minha mãe falava isso. Jack congelou. Era o mesmo hospital onde Olivia havia nascido. Por dentro, o pânico crescia como fogo. Tudo começava a se encaixar. A noite estranha, a frieza de Lauren, a ausência de registros. E agora, aquela menina com o mesmo rosto da filha. Ele respirou fundo, tentando não demonstrar o desespero. Riley, você se importaria se eu voltasse amanhã para te ver? Ela deu de ombros, ainda segurando o sanduíche. Se quiser. Jack voltou pro carro com o coração disparado. O mundo parecia girar devagar, como se algo enorme estivesse prestes a desmoronar. À noite, colocou Olivia na cama e ficou observando-a dormir. O rosto tranquilo, o mesmo que vira naquela rua. E, pela primeira vez, ele sentiu medo da verdade. Enquanto o relógio marcava meia-noite, Jack tomou uma decisão. No dia seguinte, ele voltaria ao Hospital St. Mary. Precisava descobrir o que realmente aconteceu no dia em que sua filha nasceu. Mas lá no fundo, ele já sabia.